Bom dia, eu sou a Natália e esse vídeo então é referente à avaliação prática de microbiologia geral e eu vou dar início à apresentação. Então, o nosso tema é o teste de citrato, e o teste de citrato ele vai ser usado para identificar se um dado micro-organismo, como por exemplo as bactérias, ele vai utilizar o citrato como fonte única de carbono. E o citrato agar de Simons, ele vai ser bastante utilizado, e ele contém então citrato de sódio como fonte de carbono, o fosfato de amônia como fonte de nitrogênio, e ele vai identificar se a utilização do citrato pela bactéria ele vai acontecer através do crescimento dela ou através da alcalinização do meio. E o pH ele vai ser modificado porque quando a bactéria utilizar o citrato, ele vai ser removido do meio e o CO2 vai ser liberado. Esse CO2 que foi liberado, ele vai se combinar com o sódio, de citrato de sódio e água, e vai acabar formando o carbonato de sódio, que é um produto alcalino. Esse produto alcalino ele vai aumentar o pH e o meio que era verde, negativo, ele vai passar para azul, se tornando positivo. Aqui a gente tem um exemplo da composição do agar de Simons, de citrato, né, do Labor Clean. Então tem o sulfato de magnésio, fosfato de hidrogênio de amônio, citrato de sódio, azul de bromotil, que é o indicador de pH, o cloreto de sódio e o pH aqui ideal. Então, como que vai acontecer os tipos de amostra, né? O tipo de amostra, ele vai ser coletado através de colônias recém-obtidas de bacilos gram-provenientes de meio de isolamento, que vão permitir a leitura de lactase, como, por exemplo, o H-eosina azul de metileno. E as colônias a serem identificadas, elas devem ser recentes, então elas têm que ter no máximo ali cerca de 24 horas para poder ser identificadas. E colônias que venham a ser proteladas, elas vão a gente daí deve né, proceder o repique do material novamente e fazer uma nova incubação por cerca de 35 graus, mais ou menos, por cerca de 18 a 24 horas, para daí fazer a nova identificação. E o laboratório que vai estabelecer os critérios de coleta e rejeição e conservação, né, de acordo com sua política de qualidade. E então a gente também precisa sempre considerar as necessidades específicas dos micro-organismos, né? Se eles têm necessidades especiais, se eles apresentam um crescimento adequado quando colocados em cultura, ou se não. Então, sempre tem que respeitar os micro-organismos. E também a gente deve rejeitar as colônias provenientes de cultura que superem aquelas 24 horas de semeadura que eu tinha mencionado anteriormente. Oi, eu sou a Emanuela e vou falar dos procedimentos técnicos utilizados. Então, o primeiro é retirar a caixa do refrigerador e, em ambiente asséptico, separar os tubos a serem usados e devolver os que não vão ser utilizados. O segundo é colocar os tubos em estufa bacteriológica e deixar até uns 35 graus e eles vão ficar lá no tempo necessário para que eles atinjam essa temperatura. O terceiro é encostar uma alça de platina flambada e resfriada em uma colônia da bactéria que vai ser analisada e remover aproximadamente metade dessa colônia. O quarto é inocular o material da superfície inclinada do meio, deixar a tampa do frasco frouxo e incubar a 35 graus. Então, após a incubação, tem que fazer uma análise do desenvolvimento de colônias e ver se houve alteração da cor do meio. A interpretação das colônias ela deve sempre levar em consideração as características morfológicas e também, quando necessário, as características microscópicas. Pode ser necessária a incubação por mais 24 horas para ter um melhor desenvolvimento, um desenvolvimento completo dos micro-organismos, das cores das colônias e para também conseguir observar a diferenciação das espécies. Então, caso haja crescimento de qualquer colônia que não corresponda às características descritas, ou também para alguns casos em que não há uma formação completa da coloração sugerida, recomenda-se proceder com a avaliação do grã da colônia e testes de identificação e confirmatórios para bacilos gram-negativos, conforme a metodologia seguida pelo laboratório. Bom, eu sou a Emily e eu vou dar continuidade à prova do citrato, falando um pouco sobre os resultados. Ele é bem simples. Se na nossa amostra ocorrer mudança de cor do verde para o azul, como a gente tem nessa imagem da esquerda, ele vai ser positivo. Se a gente tiver ausência da mudança de cor, como é o caso da foto da direita, ele vai ser negativo. No entanto, se tiver alguma limitação durante o procedimento, os nossos resultados vão ser alterados, como é o caso do tempo prolongado da amostra, porque após 24 horas, o metabolismo microbiano ele já não responde como ele deveria responder. E a temperatura também é um fator que influencia, porque ela não pode estar a mais e nem a menos. Além disso, se a gente utilizar agulha flambada sem resfriar e também uma sobrecarga de inóculo ou uma falta da quantidade certa, também vai interferir no nosso resultado,
porque podem aparecer falsos positivos e falsos negativos, o que a gente não espera, o que a gente não quer. Além disso, a interpretação equivocada, ela também interfere, porque tem que ser feito cautelosamente, com muita atenção, e por isso que os nossos resultados podem ser interferidos. Além disso, como de costume, a má asepsia dos equipamentos, além disso, a contaminação cruzada é um ponto importante que acontece bastante e que limita um pouco os nossos resultados. Além disso, o tempo de incubação, se for tempo excessivo ou se for pouco tempo, também falsos positivos e falsos negativos, que a gente não quer. E além disso, os materiais, eles têm que ser de grande qualidade e eles têm que estar na validade, para a gente conseguir ter um resultado positivo. Boa tarde, prof. Meu nome é Fabrício e então, dando início ao estudo dos micro-organismos que fazem parte do teste positivo do citrato, eu vou dar um enfoque bem grande às salmoneloses. Bom, elas são de grande problemática de saúde pública, de acordo com a OMS, já que causam uma grande mortalidade todos os anos, cerca de 33 milhões. A sua transmissão ocorre majoritariamente por alimentos mal processados e contaminados, mas também pode ocorrer por água contaminada. Ela tem potencial de causar grandes surtos epidemiológicos e, portanto, o teste bioquímico do citrato é extremamente importante na detecção desse patógeno. Bom, então esse patógeno é um bastonete flagelado com metabolismo anaeróbio facultativo com 3 antígenos na sua parede celular. Ela é uma bactéria gram-negativa, então ela vai possuir em sua parede celular algumas endotoxinas, como por exemplo os lipopolissacarídeos, que quando liberados na corrente sanguínea durante a lise dessas bactérias podem causar alguns processos inflamatórios importantes, como por exemplo as gastroenterites. Também pode causar algumas diarreias, que de acordo com a OMS são uma das 4 maiores causas de diarreias no mundo, febres entéricas e a febre tifoide, que são febres sistêmicas que podem levar a um quadro de choque séptico, basicamente causados por 2 espécies, a Salmonella bongori e a Salmonella entérica. Bom, então esse ambiente de cultura ideal para esse tipo de bactéria é que quando é ingerida pelos humanos e pelos animais nos alimentos contaminados, consegue resistir ao ambiente ácido do estômago e chegam a ter intestino delgado e intestino grosso, danificando os enterócitos, como a gente consegue ver nessa foto, ativando uma potente resposta imune e causando possíveis diarreias e até mesmo ulcerações. Nesses casos de ulcerações, a bactéria vai ter um passe livre para toda a circulação sanguínea, podendo levar a quadros de abscessos e choques sépticos bem graves. Epidemiologicamente, essa bactéria também vai ser de grande importância, já que ela é considerada uma zoonose, cujo principal reservatório são os animais, principalmente em aves e suínos, e é uma bactéria com difícil controle e erradicação, já que tem uma distribuição cosmopolita, principalmente distribuída em países com precariedade de saneamento básico. A solução, então, seria a fiscalização e conscientização da população acerca do assunto. Olá, eu sou a Letícia e eu vou dar continuidade sobre o estudo citrato positivo. Eu vou falar um pouco da Klebsiella pneumoniae. Ela é uma superbactéria resistente aos antimicrobianos carbapenêmicos e com isso ela vai inativar a penicilina, vai inativar também as cefalosporinas e os monobactâmicos. E com isso, quando ela consegue entrar no organismo, ela é capaz de produzir infecções graves, como pneumonia e meningite. Bom, essa infecção por essa bactéria ela acontece principalmente em ambiente hospitalar, pois os pacientes de UTI eles vão apresentar algumas portas de entrada para infecções, como a sonda vesical de demora, o catéter venoso central e algumas pulsões e úlceras de pressão, que elas vão facilitar a infecção por bactérias multiresistentes. Aqui nós temos uma cultura de bactéria e uma placa de Petri, onde a Klebsiella é considerada um patógeno oportunista, pois onde seus principais riscos de infecção são os tratos gastrointestinal, respiratório e geniturinário. Essa bactéria ela pode ser encontrada em fezes, no solo, em vegetais, na água, em cereais e também em algumas frutas, e podendo causar pneumonia, infecções sanguíneas no trato urinário, em feridas cirúrgicas e também pode causar enfermidades que podem vir para um quadro de infecção generalizada. E os sintomas que incluem dessa infecção é a febre, prostração, dores no corpo, especialmente na bexiga, quando a infecção atinge o trato urinário, e tosse nos episódios de pneumonia. E como ela é uma bactéria super resistente aos antibióticos, os cuidados de prevenção assumem um papel de muita importância no controle da transmissão. E alguns desses cuidados vão incluir a higienização das mãos, utilização por partes profissionais de luvas e aventais sempre que prestar assistência a qualquer paciente, isolamento de contato no leito, desinfecção do ambiente e também realização de periódica de exames para análise de quadro clínico. Bom, aqui estão nossas referências.